Carlos estava completando 1 hora de voo passando por cima das nuvens a 3.000 metros de altitude. A visibilidade era boa, mas o jovem piloto teve uma surpresa. Estava tudo normal, mas de repente eu tive a sensação de estar sendo observado. Então eu me virei e percebi que na parte de cima da asa do avião tinha um objeto. Então eu disse: meu Deus, o que é isso? Está bem aqui do meu lado? Então, em 3, 4 segundos, a mesma sensação que eu tive do lado esquerdo, eu tive do lado direito. Era um outro objeto. Foi nessa hora que eu comecei a ficar muito nervoso de verdade. De acordo com seu testemunho, Carlos relatou ter visto 2 objetos de cor cinza com cerca de 4 metros de diâmetro. Cada um deles tinha uma pequena cabine como um cockpit ou um para-brisa. Eu pensei, que diabos é isso? 4 segundos depois, um terceiro objeto apareceu em frente ao avião, indo em direção a Carlos. Eu fiquei com muito medo. Eu pensei que o objeto ia bater no avião. Então tentei desviar dele, tentei empurrar o manche do avião para frente. Mas o manche não funcionava. Ele se movia, mas o avião não respondia. Nesse momento, eu já não tinha mais nenhum controle sobre o avião. O terceiro objeto veio e conseguiu passar pela hélice, que estava funcionando, que estava girando. O objeto acabou desviando e indo para a parte de baixo do avião. E eu senti um tranco bem forte. O terceiro objeto parecia ter atingido a parte de baixo do monomotor, mas Carlos não tinha ideia se o avião havia sido danificado. Agora a aeronave estava totalmente sem controle. Carlos fez uma chamada de emergência, ou Mayday, para o aeroporto da Cidade do México. Esta é a gravação original deste contato. É a primeira vez que ela é transmitida em um programa americano. Então, o avião de Carlos começou a mudar seu curso dramaticamente. Ele subia cada vez mais, incessantemente, e ele não podia fazer nada. O avião chegou a 4.500 metros de altitude. Carlos tinha um grande problema. O pequeno avião poderia entrar em stall. Mas quando Carlos achou que estava prestes a morrer, os objetos estranhos se distanciaram e ele retomou o controle do avião. Eu tentei virar e foi aí que me dei conta de que tinha retomado o controle do avião. Carlos imediatamente começou a baixar o avião, já que se aproximava do aeroporto da Cidade do México. Mas o piloto descobriu que não seria capaz de baixar o trem de pouso corretamente. Luzes na cabine indicaram que as rodas não poderiam ser travadas. Quando o terceiro objeto veio e bateu na parte de baixo da fuselagem, pode ter danificado o trem de pouso. Carlos não tem escolha, a não ser aterrissar de qualquer maneira, se arriscando ao fazer um pouso forçado. Alpes Ötztal. Em 1991, o turista alemão Helmut Simon descobriu um cadáver antigo durante uma caminhada nos Alpes e decidiu fotografá-lo. A foto que ele tirou levou a uma descoberta arqueológica. Os cientistas ficaram intrigados ao concluir que o corpo tinha 5.300 anos. Era o corpo congelado mais antigo já descoberto que forneceria uma nova visão do estilo de vida pré-histórico. A múmia ganhou um nome: Otzi. Após a descoberta, Helmut Simon voltou a fazer o que amava: caminhar. 13 anos depois, em 7 de outubro de 2004, o saudável senhor de 67 anos saiu e avisou a esposa que voltaria em poucas horas. Helmut conhecia bem as trilhas e a região. Quando ele não voltou depois do anoitecer, sua esposa Erika temeu pelo pior. Helmut Simon não retornou naquela noite.
Seu desaparecimento levou a uma operação de busca e resgate nos Alpes. 8 dias depois, com a operação prestes a ser encerrada, um caçador encontrou seu corpo na base de uma ravina. Para a surpresa de todos, assim como aconteceu com Otzi, o corpo de Helmut Simon foi descoberto com o rosto virado para baixo, caído em um córrego e coberto por uma camada de neve. Quando perceberam as semelhanças, jornalistas começaram a falar na ideia de uma maldição. Por causa do jeito que ele morreu e da posição em que o corpo dele estava quando foi encontrado, as pessoas começaram a fazer conexões com a história do Otzi. Muita gente, até mesmo a mídia, começou a acreditar que era algum tipo de maldição. Os jornalistas logo acreditaram terem encontrado um padrão de mortes incomuns. A segunda história que encontraram foi a de Rainer Henn, o legista forense para a região do Tirol. Ele foi o responsável por remover o corpo de Otzi na montanha. Ao retirar a múmia de seu cemitério, ele quebrou um dos braços de Otzi. Gravação real. 10 meses depois de ter arrancado o corpo de Otzi na montanha, Rainer Henn estava dirigindo para o local onde faria uma palestra sobre o caso. Sem motivo aparente, um carro que estava na direção contrária entrou em seu caminho. Foi uma colisão frontal. Sua esposa sofreu apenas pequenas lesões. Mas Henn foi declarado morto no local do... As pessoas falam que não têm medo da maldição e, de repente, morrem. Então, deve ter alguma coisa estranha. Tudo começou em 2005. Algo estranho passou a atacar suas galinhas de uma maneira horrenda. A coisa mais estranha é que cada vez que eu achava uma galinha morta, ela estava aberta em algum ponto da região da garganta. E parecia que estava totalmente sem sangue. Eu perdi 28 galinhas, todas elas mortas ao longo de meses, exatamente do mesmo jeito. E eu não sabia o que era, não tinha ideia. A doutora Canyon é especialista em vida selvagem e sempre morou em um rancho. Na hora, ela soube que aquilo não era característico de um predador comum do Texas. Em 2008, o cabo Brandon Rydell e sua parceira estavam fazendo um patrulhamento de rotina. Nós viemos até aqui, viramos a esquina e... Assim que viramos a esquina, olhamos para a cerca derrubada e vimos alguma coisa bem ali, parada no meio da estrada, e não identificamos o que era. Minha parceira na época era uma policial que estava treinando e ela gritou: "Ai, meu Deus, o que é isso?" O cabo Rydell ligou a câmera do painel de sua viatura para gravar a estranha criatura. Nós ficamos parados lá olhando o bicho correr. Era uma coisa bizarra. Ele virou para trás e olhou pra gente. Ele tinha um focinho excepcionalmente grande, dentes longos e salientes e olhos azuis brilhantes. Nós começamos a subir o morro aqui e ele fugiu, mas depois voltou e correu pela estrada. Foi muito estranho. Ele era todo esquisito. Vizinhos viram um animal misterioso morto na estrada. Eu estava dirigindo e vi uma carcaça deitada no meio da estrada. Então eu parei no acostamento e fui andando até o meio para olhar. Eu fiquei meio apreensiva porque eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. A doutora Canyon viajou o mundo estudando a vida selvagem e estava convencida de que esta criatura era algo verdadeiramente único. O animal tinha olhos brilhantes e azuis. A pele dele era parecida com a de um elefante. Ele tinha um grande excesso de pele na região entre as orelhas e isso era o suficiente para eu poder puxar com a mão e levantar uns 5 centímetros de pele. Era um animal feio. Em 2012, Harvey e seu filho Derek viram uma criatura sem pelos compatível com a que a doutora Canyon viu, mas sem sinais de sarna. Nós vimos a coisa, mas quando eu olhei, foi muito rápido. Eles não acreditam que ela estava doente. Eu fiquei bem perto, então o bicho ficou na minha frente.
Os caras no walkie-talkie falaram não atira e nós começamos a correr atrás dele. Ele passou pelo nosso riacho, correu no meio das árvores, depois subiu o morro e foi pro campo aberto. Os caçadores experientes não tinham ideia do que era. Derek estava determinado a alcançá-lo para descobrir. A criatura conseguia correr a cerca de 70 km por hora, uma velocidade maior do que a alcançada por um coiote saudável. Nós ficamos com muito medo de dirigir rápido daquele jeito no campo aberto e sem conseguir chegar perto, ele não deixava. O que quer que fosse, não era um coiote com sarna. 17 de novembro de 2012. Vilarejo de Sivanagala, sudeste do Sri Lanka. Um dia típico da estação das monções, com chuva torrencial. Mas há algo muito diferente nesta chuva. O aguaceiro inicial foi repentino e durou mais de 15 minutos. Mas era só o começo. As pessoas desta parte do mundo estão acostumadas com chuva pesada, mas não com chuva cor de sangue. Elas ficaram assustadas demais para sair de casa. Choveu praticamente sem parar por 60 dias. As pessoas viraram reféns da misteriosa chuva vermelha e temiam que sua água potável estivesse contaminada. Para acalmar o pânico crescente, o governo foi obrigado a intervir. Well, a team of 6 specialist doctors have been appointed by the Ministry of Health to investigate the wet drain experience in the Savanagala area. Uma corrida contra o tempo teve início enquanto os investigadores trabalhavam para garantir que a água poderia ser consumida. Em 12 horas, nós já tínhamos as primeiras amostras de chuva vermelha para examinar. Havia um clamor público para saber o que era. Nós conseguimos fazer uma análise química, mas não pudemos afirmar o que era de maneira conclusiva. O físico indiano Godfrey Lewis examinou amostras da chuva. Fica muito claro nas imagens que não são partículas de poeira. Partículas de poeira não têm esse formato regular, não têm essa leveza que vemos aqui. E também não são transparentes. O professor Lewis encontrou algo bem mais intrigante do que poeira. As partículas pareciam estar vivas. Dá para ver que elas têm uma parede celular grossa, de cor vermelha, e tem um material dentro da célula. Estou bem convencido de que são células biológicas. Então, o que são estas estranhas células biológicas? É possível que células vivas de alguma maneira se misturem à chuva?